Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto pela Rede Amigo Espírita. Agora já podemos dizer pela TV FEB no canal 3 e pela Rádio Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Como eu sempre falo, a participação de vocês é muito importante pra gente. Então, nosso amigo Carlos Henrique está aí no chat da Rede Amigo Espírita, conversando com vocês, trocando opiniões, e que vocês quiserem participar, mandar suas dúvidas, seus questionamentos, suas experiências, que vão sempre muito enriquecer o nosso bate-papo aqui. Como eu já falei, esse mês a minha convidada eterna aqui, Mariluz, do Departamento de Família, está aqui conosco, já que o assunto do mês inteiro a gente vai falar sobre assuntos relacionados à família. E a entrevistada de hoje, né, é a Verônica Oliveira, que é do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e coordenadora do Centro de Formação Cidadã. Né? Margarida Pereira da Silva. Margarida Pereira da Silva. Então a gente vai conversar hoje sobre o papel das famílias na prevenção das drogas. Então você, como eu lhe convido, um jovem, tem um jovem em casa, mas tem um jovem vizinho também. Eu acho que todo mundo, ou ainda é jovem, né? Chega mais para conversar com a gente, entender melhor. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente está aqui no nosso estúdio e lá fora, nas salas de evangelização, está acontecendo todo um movimento organizado pelo Departamento de Família em comemoração ao Dia das Crianças. O meu grande beijo e abraço a todas as crianças do nosso Brasil e do nosso país, aí que a gente está assistindo de outros países, né, no mundo afora. Então, está tendo toda uma movimentação. Então, Mariluz, eu queria que você explicasse como foi esse projeto, o que está acontecendo lá nas salas. Isso. Na verdade, é um conjunto de forças, né, que estão unidas. O DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, o DAF, que é o Departamento de Assuntos da Família, o DECOM, né, que deu aí o suporte à divulgação e estava conosco desde o início, e o DAI, que é o Departamento de Artes. O nosso objetivo era transformar o Dia da Criança no Dia da Família. Então, o que é que nós fizemos? Convidamos não só os pais para virem assistir a palestra, como a gente geralmente tem, mas nós transformamos hoje a federação, nosso espaço federativo, num espaço lúdico, onde a gente vai trabalhar assuntos importantes, como o afeto, né? Nós vamos trabalhar os valores, tudo num lugar muito lúdico, né? Então nós fizemos um circuito, que são 6 salas, onde cada sala tem um tema, onde a família junta vai trabalhar aquele tema de uma forma muito gostosa, trabalhando com toque, com amorosidade, para que a gente possa despertar esses momentos, deixar a nossa criança interior, de pai, de mãe, não só vivenciar esse momento com a criança, ela brincando, mas a gente deixar que a nossa criança esteja viva, né? E vibrando nesse momento. Então é um momento de unir as famílias nesse espaço, né? Para que a gente possa conviver, porque nós precisamos estreitar os nossos laços. E o nosso tema, que é um tema da Federação Nacional, né? Que é, estou até aqui com a camisa, o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. E apertando mais esse laço na família, nós vamos ter realmente uma mudança, uma transformação no nosso país, no nosso mundo. Então o nosso início, quando nós nos reunimos para fazer a prece inicial, né, nós sentimos a energia da união da família, nos olhares das crianças, a alegria das crianças, sabe? Foi muito interessante, porque ele chegava e dizia assim: e meu pai vai entrar na sala? Porque não é a sala da evangelização, né? Só que a gente transformou esse momento para que a criança pudesse realmente vivenciar esse momento que às vezes é tão difícil no dia a dia. Porque são tanta correria que às vezes os pais, a família não tem muito tempo de ficar junto. Então a gente aproveitou para transformar o Dia da Criança num dia maravilhoso em família. E a nossa proposta enquanto federativa, né? Eu estou aqui representando o DAF, né, que é a nossa coordenadora Carmen. A ideia é que a gente possa fazer isso nos outros centros espíritas, né? Que a gente divulgue, a tendência nossa é divulgar esse trabalho para que possa ser feito em cada centro, acolhendo as famílias. Maravilha. Então, enquanto isso, a gente continua aqui nosso bate-papo, e depois, quando terminar, a gente vai correndo lá para ver a bagunça da criançada. Então, Verônica, muito bem-vinda. Obrigada, né? Eu sei que você vai nos trazer muita experiência também, em caso do seu trabalho, vivência particular, né? Então, já que a gente acabou de falar da família, eu pergunto, vamos começar,
se é com relação às drogas, né? Qual o risco de uma pessoa que reencarna em um lar, uma família que já vem comprometida, já vem marcada com o uso de drogas? Qual é a possibilidade dele vir a falir no seu processo evolutivo? Né? Porque ele já vem com uma certa deficiência, né? Não vem um lar harmônico, organizado, vem um lar já com traumas, né? Então eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Boa tarde, estou um pouco rouca, pouco não, muito. Eu queria iniciar a tarde fazendo uma reflexão sobre o que é ser criança, né? Eu acho que a sociedade precisa respeitar as nossas crianças. Isso é tudo que eu desejo a elas no dia de hoje, porque hoje é só um dia, mas como as mães, os pais, os avós, os tios, todos os dias é dia de toda a família. E a família é a família terrestre. Então, que todas as pessoas hoje, quando saírem às ruas e verem uma criança na rua, sem lar, sem afeto, sem carinho, olhe para aquela criança como criança. Porque aquela criança está sendo violada nos seus direitos. Que a gente não pense no dia da criança só para os nossos filhos. Que a gente não chame a criança da rua de menor e a criança de casa de criança. Que a gente não chame o adolescente da rua de menor e o adolescente de casa de adolescente. São todos crianças e adolescentes e merecem todo o nosso respeito. Na minha experiência de vida, de trabalho, no movimento social, eu, com pouquíssimo conhecimento da doutrina que tenho, é muito mais fácil eu compreender todo aquele processo que essas crianças estão passando. Então, hoje a gente vive num processo de destruição da família por conta da droga. Então, eu trabalho com crianças que são vítimas de abandono por conta da droga. Por mães e pais que abandonam porque não são fortes o suficiente para vencer o crack. E aí a justiça tira o pátrio poder, coloca essa criança em abrigo e essa criança vivencia a dor de estar longe da sua família, de saber que o pai e a mãe não foram fortes o suficientes para vencer a droga. E essa criança, ela é agredida por uma sociedade extremamente preconceituosa. Ela sofre preconceito dentro da escola, ela sofre preconceito aonde ela é tratada de forma diferente nos locais que vai, porque ela está dentro de um abrigo. Você imagina a dificuldade dessa criança, dela se perceber como cidadã, dela se perceber como sujeito de direito e dela evoluir. Porque ela começa a entrar num processo de revolta tão grande que as crianças que estão, o abrigamento leva as crianças a não ter limites, a não acreditar nelas, a desacreditar do mundo, porque nós precisamos perceber que somos nós que estamos fazendo isso. Somos nós. Não adianta a gente ficar jogando responsabilidade, porque o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro. É dever do Estado, da sociedade, do meio onde vive e da família. Garantir os direitos à saúde, à convivência familiar, a brincar, à escola, a tudo. O direito de ser cidadão. Todos nós da sociedade temos responsabilidade com isso. E aí é muito difícil. É muito difícil ele não se perder nesse caminho evolutivo, quando ele está dentro de uma família, nasce nesse seio dessa família. E a gente precisa, nós que temos um pouco mais de consciência, precisamos começar a avaliar aonde é que a gente quer que essa sociedade chegue. A que nível de evolução a gente quer chegar.
não só numa evolução social, mas numa evolução espiritual. Quando a gente olha para o outro e vê naquele outro um ser humano, a gente dá a oportunidade a ele de crescer, né? A gente quebra as barreiras do preconceito, a gente quebra as barreiras da maldade que foi feita com aquela criança até aquele momento. E, gente, eu trabalho com crianças que começam a usar droga aos 4, 5, 6, 7 anos de idade. Eu estou falando de crianças que começam a usar álcool aos 4 anos de idade, porque o pai está bêbado, deixa ali e ela bebe. Então, eu não sei dizer ao certo aonde é que ela vai se perder nessa evolução. Agora, eu também tenho uma certeza de que ela não chegou ali por acaso. Uhum. Que se ela veio ali é porque ela tem força para sair dali. E eu posso dizer para vocês que eu tenho me surpreendido com alguns resultados. Então, é uma complexidade muito grande para você dizer assim, não, quem nasce vai conseguir evoluir sim, ou quem nasce não vai conseguir. Dependendo de como a sociedade der o suporte àquela criatura evolui, ou não. Uhum. Porque muitas pessoas falam, não, mas tem um livre-arbítrio, mas como é que você exige de uma criança de 3, 4 anos que ela vai fazer o bom uso do seu livre-arbítrio? De entender aquela situação como boa ou ruim para a sua vivência. Exato. É exigir demais. Exato. Entendeu? Uma coisa interessante, Verônica, que você estava falando, e aí a gente vê que alguns reencarnantes em famílias que mesmo ao seu redor, tendo uma forte influência da droga, mas se essa família tem alguma energia, alguma força, esses mesmo ao redor estando, né? Ou seja, morando numa região que seja de tráfico, onde isso é muito fácil de você sair à porta, se essa família tiver um mínimo de apoio entre eles, na simplicidade, não é? Muitos são exemplos de superação, né? E servem justamente para mostrar a outros que, como você disse, se surpreende dentro dessa estrutura, como tem alguns que conseguem ir se superando. Por quê? Porque foram vistos como seres que são capazes, né? Eu lembro, Verônica, na época que eu também vivenciei essa experiência, né, do departamento que você hoje trabalha, e eu numa conversa como psicóloga, né, conversando com um jovem, e aí a gente conversando, o que levou, né, ele falando dessa desestrutura da família, né, dessa falta de apoio, e que ele começava a ter esperança quando ele era ouvido. Então, uma simples conversa, sabe, Giane? Onde você vai vendo como a importância, que é um tema que nós vamos falar mais lá na frente, em outros encontros, a importância do diálogo. Não é só dentro de casa, é em onde a gente atue, né, Verônica? Onde a gente possa atuar, na escola, no trabalho, na rua. Se você vê uma criança dessa e você olha com respeito, com amor, você não imagina a energia que você está passando de dizer assim, eu estou te vendo, você é um ser, né? Então, eu acho que esse olhar realmente de ver no outro, de ver nessas crianças, de ver em nós como irmãos, a gente trará para o nosso trabalho, seja ele aonde for, um olhar diferente. E assim, quando a gente vai falar do tema drogas, a gente sempre fala para pessoas que têm uma família instituída. Eu passei por esse problema. Eu fui usuária de drogas. E não estou aqui fazendo, meu testemunho, não. Eu fui usuária de drogas e eu comecei a usar drogas aos 19 anos, usei até os 21 e comecei usando cigarro, usei maconha e usei cocaína. Quando cheguei aos 22 anos de idade, aos 21 anos de idade, eu cometi um ato que a minha família tinha me dado uma estrutura
tão grande na minha vida que tem uma parte na Bíblia que diz assim: ensina teu filho no caminho certo, que mesmo que ele desvie, ele voltará, não é isso? Então pronto, e foi isso que aconteceu comigo. Chegou um momento da minha vida que eu entrei na casa da minha mãe, peguei um anel que era meu, mas que ela guardava com muito carinho, e troquei por 1 grama de cocaína. No dia seguinte, eu não tinha como olhar no espelho e me olhar, porque eu tinha chegado ao fundo do poço. Então, olha, não foi religião, foi uma força muito interna. Foi exatamente a estrutura familiar que me fez falar: eu não quero mais isso para mim. Eu, graças a Deus, tenho uma facilidade que muitas pessoas têm e que muitas não têm. Se eu decidir uma coisa que eu vou conseguir, eu faço um esforço muito grande e eu consigo, porque quando a gente quer algo de muito bom, a gente consegue, é só a gente ter vontade de verdade. E aí, 1 mês depois de eu ter deixado, eu conheci o meu companheiro, que já estou com ele há 24 anos. 1 mês depois eu descobri que estava grávida. Só que eu estava ainda num processo de desintoxicação e tudo. Tive o meu filho, que hoje tem 22 anos, e quando meu filho fez 16 anos, eu descobri que ele estava usando maconha. E Mary acompanhou muito meu desespero, porque foi a pessoa que me deu muito suporte. Só que eu tive a reação que eu acho que a reação certa. Eu não abandonei meu filho, nem eu, nem o meu marido. Nós não abandonamos o nosso filho. Nós não fingimos que nada estava acontecendo. Nós não ficamos nos sentindo vítimas, né? Nós demos toda a orientação a ele. E foi muito difícil. Muitas vezes Mary dizia para mim: deixa ele ir. Ele tem que caminhar com as pernas dele. Você tem que orientar. Mas você não pode sofrer e morrer por isso. Você precisa estar forte. E eu fui me apegando a isso. E hoje eu consegui que meu filho ressuscitasse, né? Porque ele não desencarnou, então ele ressuscitou. Hoje ele vai ser pai, tá com 22 anos, ele passou isso. Eu passei, meu filho ressuscitou no início de 2014. Então, assim, eu passei dos 18 aos 21 anos dele sem dormir uma sexta, um sábado e um domingo. Eu não dormia. Eu cheguei porque ele ultrapassou a minha barreira. Eu cheguei até a cocaína, ele só não chegou ao crack. E eu passava a noite em prece. Eu sentia todas... Eu tenho uma mediunidade muito, muito forte. E eu não dormia. E depois de um tempo ele vinha me dizer onde é que ele estava, e eu conseguia visualizar onde ele estava. E quando ele me dizia, eu falei: eu já sabia que você estava ali. Eu cheguei ao ponto de desespero tão grande que eu, no meio da madrugada, me ajoelhei e pedi a Deus que alejasse meu filho, para ver se eu teria o domínio dele dentro de casa e ele não sairia mais. Isso é um momento extremo de desespero de uma mãe. E milhares de mães passam por esse desespero hoje. Mas milhares de filhos também. Porque milhares de filhos acompanham seus pais passando pelo vício. Na minha experiência com crianças, com essas crianças, eu já ouvi coisas que vocês falariam assim: nossa, nós estamos no umbral. Porque é muito forte
você ouvir uma criança de 4 anos de idade falar com muita inocência, como um colega ouviu num CREI, né, que são as antigas creches. Ele, professor de educação física, foi fazer o trabalho com a criança, chegou para fazer a recreação com as crianças e perguntou para eles como foi o final de semana. E a criança de 4 anos olhar para ele e falar assim: eu estava vendendo caque com meu pai. Oh, Jesus. Então, é muito duro você perceber uma criança de 4 anos, não sabe nem falar ainda, e já ter essa vivência. Então, a gente fala muito pra gente. A gente fala muito para quem tem uma família, para quem tem uma casa. Agora, como resolver o problema da droga? Que o que está dentro da casa é o mínimo. Gente, como a gente resolve o problema da droga se a gente não chega ao ponto aqui, ó, que é o tráfico. É verdade. Não adianta a gente discutir prevenção, não adianta se você não combate o tráfico de drogas. Nós temos meninos e meninas dentro das comunidades que têm famílias, e famílias constituídas, porque dentro das comunidades a minoria não está constituída. A gente tem uma ideia errada. Eu nasci e me criei no Morro do Borel, numa favela no Rio de Janeiro, e lá tinha-se várias famílias. Como é que essas famílias, esses meninos são cooptados para a droga? É verdade. Verônica, eu estava pensando, Giane, quando a Verônica fala da experiência dela, não é? E de como você disse, várias noites que você não dormia, você ficava em oração. E a oração ia te fortalecendo para que você pudesse ir superando, né, todas essas dificuldades. Então, a importância dessa conexão, mesmo diante da angústia, do desespero, né? Porque existem muitas mães que estão aí. E esse exemplo que você traz, né, de que suporte a gente precisa encontrar, né, para essas famílias que estão vivenciando essa dificuldade. E aí, como essa união, esse olhar, esse cuidado que você, junto com seu esposo, foi buscar, né, ajuda para poder ir se mantendo nisso. A gente já tem algumas participações aqui, nossos internautas. Josué Oliveira, ele coloca assim: haja força de vontade, tanto como Jesus, né, que mesmo nos disse, amai uns aos outros como eu os amei, né. A César Bragança comentou o seguinte: a família é o principal apoio para um usuário, para que ele deixe o objeto de vício. E não só a família, a sociedade como um todo. E o Josué Oliveira comentou novamente: mas todos nós teremos a nossa inteira responsabilidade, que nos ajude como nós mesmos podemos ajudar aos outros. Né? E a César complementa, que ela dizendo que há uma atração por sintonia entre os espíritos que procuram os viciados e há uma certa influência dos espíritos sobre eles, que é uma temática da nossa próxima pergunta. Porque a gente sabe assim, muitas pessoas, algumas pessoas também se apegam ao ponto de dizer: não, esse não é meu filho, ele está sendo obsediado, ele está possuído, não é meu filho. Mas até que ponto esse espírito obsessor, ele tem influência sobre a pessoa? Até onde a pessoa se tornar usuário de drogas é responsabilidade só de um espírito obsessor? Não, eu não acredito que seja só responsabilidade do espírito obsessor, não. Senão a gente vai cair naquela que no fanatismo. A gente corre o risco de cair no fanatismo. Não é não. Eu acho que nós sabemos, quando nós somos, quando entra na infância, certo? Muitas vezes é por influência até dos pais, que eu já tenho acompanhado pais que influenciam seus filhos a se drogarem, para ficar drogado e ele poder se drogar. A gente já viu até casos passarem na televisão de mães colocarem drogas na mamadeira das crianças, né? Para dopar a criança. Quando é adolescente, ele já tem um discernimento. A gente não pode confundir isso com criminalizar o adolescente, não. Ele tem sim consciência do que ele faz,
Então, a partir do momento que ele se aproxima da droga, ele abre portas. E aí aproxima-se espíritos que estão em sintonia com ele. Mas isso acontece também com quem toma psicotrópicos para um tratamento. Por exemplo, eu imobilizei uma criança de 9 anos de idade no centro de formação, que ela é usuária de Aldol, de todas esses psicotrópicos, que é incrível como meninos de abril. Conhecidos medicamentos tarja preta. Isso. Que os psiquiatras, eu acho que não respeitando o ser criança, a hiperatividade da criança, imagine você um abrigo com 20 crianças, imagine como é, né? E aí é incrível como as crianças tomam tarja preta. Então essa criança, eu acredito que ela abre esses canais da mesma forma, porque ela está sob efeito medicamentoso e eles surtam. E essa criança, ela surtou simplesmente por conta de uma bola. Ela passou 1h e 45 minutos surtando, deixando de surtar. E a gente tendo que imobilizar para ela não se machucar. Então, eu conseguia perceber, e inclusive sentir a aproximação, a brincadeira que faziam com ele. As pessoas que não têm conhecimento aplicam uma injeção nessa criança, dopa essa criança de vez, e aí não resolve o problema. O que aconteceu? Quando eu percebi que não tinha mais jeito, eu tenho certeza que eu fui intuída para fazer aquilo. Eu me aproximei dele e fiz: eu amo você. Ele desmaiou. Ele perdeu as forças. Então, ali eu percebi que o amor, a força do amor, né, diante de qualquer momento desse, porque de droga, de drogadição, lícita ou ilícita, no momento que você ama, você consegue chegar mais perto da cura, porque a pessoa que usa droga, seja ela qual for, ela está num processo de doença. Isso. A gente tem, fazer a próxima pergunta, tem mais uma pergunta dos internautas. Qual a responsabilidade da família no resgate do usuário de drogas? Você teve essa luta, né? Você disse que chegou ao limite do seu desespero ali, mas quando você para ver a situação, quando você se afasta um pouquinho, tenta ver a situação de fora, que você avalia, você acha que a sua responsabilidade como mãe, a sua, do seu esposo, da família, qual era a sua responsabilidade ali no resgate desse filho? Olha, a responsabilidade da família é tentar ajudar, mas a gente só ajuda quem quer ser ajudado. No momento que eu tento ajudar um filho e ele não quer ser ajudado, a única coisa que eu posso fazer é entrar em prece e ter compreensão de que o momento vai chegar. Tem algumas ações que nós podemos ir tendo durante essa espera, né? Por exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui que seria: a ação da família só terá resultado diante do desejo do usuário em recuperar-se. A família precisa refletir que o que não está em jogo é a droga, e sim o ser humano. Que deve ser visto e compreendido na sua subjetividade
e na sua integralidade, com toda a complexidade do assunto. O que significa isso? Né? A gente precisa compreender, inclusive, os limites daquela pessoa. Eu não posso agredir aquele filho, aquele parente ou aquela pessoa que eu estou me propondo a ajudar, impondo nada. Eu preciso percebê-la como ser humano e perceber que a droga está passando pela vida dela. Porque se eu achar que a droga é ela, eu não vou fazer mais nada. Eu tenho que acreditar que a droga vai passar pela vida dela, porque passou pela minha, passou pela do meu filho, passou pela vida de muita gente, né? Então, eu preciso respeitar ele como um ser integral. E o ser integral falha, né? O ser integral erra. E eu não posso, naquele momento de fraqueza que ele teve aquele envolvimento com a droga, eu não posso, a partir dali, julgar se ele é um ser humano evoluído ou não, se ele vai evoluir ou não, se ele é bom ou não, né? Nós precisamos acreditar no ser humano, que a partir do momento que a gente acredita no ser humano, a gente se torna mais forte. Pergunta dos nossos internautas aqui é se a responsabilidade é a mesma responsabilidade de um filho pequeno, né, de cuidar, porque às vezes, como no seu caso, seu filho já era um homem feito. A gente não consegue distinguir isso, não. Eu gostaria de saber se o internauta tem filhos, porque a partir do momento que a gente tem filho, a gente não consegue mais distinguir se a responsabilidade é de criança ou de adulto. A nossa sensação... Muda a forma de cuidar, né? Eu acho que mudam as etapas, mas a gente até... O filho grande, né? A gente com neto e a gente ainda fala meu menino, né? É verdade. É engraçado também, porque com relação a isso, você falou. Porque quando é a criança pequena, você como pai, como mãe, você impõe os limites. Muitas vezes você força, diz, não, você não vai fazer isso, eu não vou lhe deixar. Mas no caso de um homem feito, por mais que esteja ali, fora da sua consciência plena, né, das suas ações, o pai e a mãe não tem mais essa força. E nem pode, viu? No momento de uso de droga, você corre um risco quando você tenta impor, certo? Porque a droga causa aproximações espirituais, lógico que causa, e de espíritos às vezes extremamente agressivos. Você tem que ter muita sabedoria. É isso que eu digo assim, olha, você tem que dar o limite, mas você não pode impor. Você tem que saber como fazer isso, porque senão você corre o risco de sofrer, inclusive, agressão física. Eu já vi alguns depoimentos de usuários que eles dizem que em alguns momentos chegaram a realmente agredir, porque ali ele não via mais o pai e a mãe, ele não via mais, ele via uma pessoa que estava lhe roubando algo para ele essencial. Né? E é interessante a gente, na fala de Verônica, uma coisa importante, né, dessa subjetividade que ela colocou, porque o que é que a droga está ocupando na vida dessa pessoa? Então, se o pai e a mãe têm esse olhar, a droga é uma questão subjetiva na vida daquele ser. Ele não é... E aí aquela coisa, não, você me decepcionou, você manchou o nome da família. Então, você atribuir de uma forma negativa aquele ser. Então, na verdade, é alguém que está precisando de ajuda, e a família, que às vezes é difícil, sabe, Giane? Porque aí a gente entra, meu Deus, foi, sabe? Mas se a gente puder ver o que é que a droga está substituindo na vida do meu filho, o que é que eu preciso, enquanto pai, mãe, familiar, encontrar meio de chegar próximo, sabe? De chegar junto, de olhar para esse filho e dizer, não, é meu filho, eu preciso cuidar. Então, quando a Verônica fala da história de impor, quando é adolescente, não tem como. Só se for amarrar, como tem aqueles casos, né? Que a gente vê que amarra, né? Mas, se você chegar junto, se você vai ter esse olhar, vai ter momentos de dificuldade. Mas uma coisa que a Verônica disse,
que é extremamente importante, né? O amor. Quando ela citou o caso daquela criança que ela chegou próxima e disse, eu te amo, e aquela criança, a energia foi tão forte que ela chegou a desmaiar. Imagina a gente chegando junto de um filho, de alguma forma, se é difícil às vezes falar no primeiro momento, por toda a circunstância, que ama, mas se você chegar junto, se você curte, meu filho, sei que é difícil, mas eu não vou desistir de você, né, Verônica? Como você fez várias vezes. Eu não vou desistir de você. Eu vou estar aqui junto, eu e seu pai, vamos estar juntos. Se você quiser, se você precisar de ajuda, nós vamos estar. Porque não tem como forçar. Mas eles precisam saber que aquele reduto familiar está apoiando o seu melhoramento. Né? Ali naquele momento há uma segurança de dizer assim, meus pais não vão me abandonar. Porque se há o abandono, aí há a entrega. Né? E realmente é um apoio muito grande. Na minha família, teve uma prima minha que ela chegou ao crack. Né? Sumiu alguns dias, quando os tios não, vou procurar. Aí bateram na porta da casa, não abria. Meu tio disse, não, tem uma coisa errada. Arrombou a porta da casa, a casa já estava vazia, porque eu tinha vendido tudo que tinha dentro de casa, e estava lá, desmaiada no chão. Então não chegou no limite, né? Hoje, graças a Deus, ela conseguiu superar, né? Se refez. Mas eu me lembro que houve a família, porque assim, era uma vigilância constante, para não deixá-la só. Porque muitas vezes umas vezes conversando com a gente, com as primas, ela dizia, só em falar já me dá vontade. Já me dá vontade. Então, assim, sempre estava alguém tentando ocupar a mente dela com outra coisa. Para que a mente não a puxasse de volta. Então, houve todo um mesmo trabalho. Porque a gente não pode chegar e falar, tá curado, né? Porque a gente sabe que é como o álcool. O álcool é cada dia. Um dia de cada vez. Sabe? Né? Hoje eu fui vitorioso, eu não utilizei. Com a droga é a mesma coisa. Porque, olhe bem, tem 25 anos que eu não uso drogas. Aí acontece uma tragédia na minha família, eu entro num processo de desacreditar em mim e eu vou falar, não, eu tô tão mal, eu vou ali e eu vou cheirar cocaína para eu ficar, porque eu tô para baixo. A partir daquele momento eu volto. Eu acho que isso é uma questão, sabe, Giane e Verônica, muito interessante. Quando a gente puder compreender, porque não se compreende ainda, o próprio processo do usuário. Que às vezes, mas é porque ele não tem perseverança. Porque a gente não entende o processo biológico de um usuário. Entende? Então, às vezes, internamente, conscientemente, ele quer sair. Mas o organismo está tão intoxicado que ele realmente vai precisar desintoxicar. E mesmo assim, é uma vigilância constante. A gente tem um comentário aqui da nossa amiga Janine Queiroga, lá de Souza, né? Membro da Casa do Caminho, que ela diz assim, responsabilidade não é a palavra, missão, compromisso, amor, sempre o amor. Nosso apóstolo Paulo nos diz, só o amor cura, só o amor salva, só o amor perdoa, só o amor constrói. E nesses casos, só ele para ajudar. É verdade. Exatamente. E dando sequência aqui às nossas questões, agora a gente vai ver do outro lado. Um usuário de drogas que desencarna em virtude ali do uso das drogas. Quais são as consequências para esse espírito após o desencarne? Eu vou ser bem sincera para você. Acredito que deve ser um momento de dificuldade extrema desse encontro com ele, sabe? Porque quando nós estamos aqui encarnados, que usamos, o efeito do dia seguinte é tão ruim que nos faz usar novamente. É isso que causa o vício. Eu fico imaginando no desencarne a pessoa perdida, principalmente quando a morte
ele é vitimado pela overdose, como deve ser triste esse acordar, esse despertar, né? Porque acredito que o espírito, ele ainda vai sentir alguma necessidade daquela substância que deve estar tão impregnada. E aí, naquele momento, porque quem nos cobra é a nossa consciência, é claro. E eu acredito que a nossa consciência é o nosso espírito, né? É isso que eu acredito. Que é lá que eu levo todas as minhas lembranças, todas as minhas dores, né? E eu fico imaginando o que é despertar após uma morte por overdose. E aí eu entrar na consciência de todas as dores que eu fiz, que eu fui responsável enquanto estava encarnado. E eu acho que o que deve doer mais para o usuário após o desencarne é perceber a dor da mãe. Porque só quem teve um filho usuário pode saber que dor é essa. É a dor de você ver seu filho morrer a cada dia, a cada minuto. Cada noite que passa você não dorme porque você pode pensar, meu filho ou pode morrer em consequência da droga, ou pode morrer em consequência do traficante. E eu imagino que se a nossa dor de mãe é tão grande, e eu já ouvi tantas mães dizendo assim, na beira do caixão, né, como dizem, graças a Deus ele morreu. Porque essas mães não têm noção do que é após. Então elas acham que a partir daquele momento acabou o sofrimento, né? E quantas mães, e gente, quantas mães que passam dias e dias dentro das igrejas, orando, orando, orando. E esses filhos, eu acredito assim, que é esse amor, sabe? Porque eles amam. Eles amam. E muitas vezes é esse sentimento de amor que eles têm pela mãe, que pode ser aquele fiozinho do saco de farinha, que quando a gente puxa, desfaz tudinho. Sabe? Eu acho que é esse amor. Você precisa encontrar que amor tem nele. O que ele ama? Ele ama um filho que ele tem, ele ama uma namorada, ele ama a mãe. Qual é o amor que está mais presente na vida dele naquele momento? Segura nesse amor e puxa. Vamos ver se a gente não consegue transformar isso. Você sabe o que foi que tirou o meu filho da droga? A namorada engravidou. E ela tem trombofilia, né? E quando ela engravidou, ele fez, agora acabou. E acabou. E ele parou. E aí, 7 semanas depois, ela perdeu o bebê. Vocês não imaginam o medo que eu tive dele ter uma recaída. Mas ele não teve. Ele já estava morando com ela. Depois, ela engravidou novamente, perdeu novamente. Ninguém sabia o que ela tinha. Aí agora, ela engravidou e descobriu e está segurando a gravidez. Mas ele também se segurou. Olha a importância desse embrião com 7 semanas. Transformou a vida. Que transformou a vida dele.
Exato. A missão desse espírito só tinha 7 semanas. E a gente vai compreendendo como os núcleos familiares, É um tempo muito curto, um compromisso muito grande. Você entendeu? 7 semanas. Então, assim, eu acho que é esse fio de amor que você tem que pegar. Uhum. Porque ele sempre teve um pai extremamente presente e amoroso. E ele sempre disse, quando eu for pai, eu vou ser pai igual ao meu pai. Porque são os exemplos. Essa compreensão que a gente precisa ter, minha gente. Quando a gente olha um adolescente, principalmente um adolescente de rua, usando droga, vamos pensar que exemplo essa criança teve. Uhum. Entendeu? Foi fácil. E olha que foi dos 16 aos 21. Com toda essa minha dor. Mas eu consegui. Mas as mães dos quais os filhos não têm exemplo. E que elas não têm essa compreensão. Porque também entrou a compreensão espiritual que eu tinha, de saber que eu precisava passar por aquele momento, que eu era forte o suficiente para carregar aquela cruz, que de tudo isso, da forma que eu fazia a prece, não exigindo nada a Deus, mas só pedindo que me desse força espiritual para eu passar por essa missão. Agora, e as mães que não têm compreensão disso? Sabe? Então, após o desencarne, eu acredito, minha gente, que seja extremamente difícil. E se tratando agora da prevenção, como você acha que o Evangelho de Jesus pode ajudar, pode orientar as famílias nessa prevenção? Justamente nisso que eu acabei de dizer. Quando você conhece a verdade te liberta. E ela te liberta de um monte de coisa, principalmente do preconceito. Nós não podemos seguir o Evangelho e sermos pessoas preconceituosas com qualquer que seja. Por que eu estou falando do preconceito? Porque muitas vezes o preconceito é que é a maior barreira na prevenção. Porque ninguém pode saber que meu filho usa droga. Então eu não vou procurar ajuda. Entendeu? A prevenção é quando você, desde pequeno, quando você ensina teu filho, você faz o Evangelho no lar. A criança acompanha. É aquilo que eu disse. Ensinam no caminho, ele pode se desviar e volta. Que foi o que aconteceu com meu filho também. Né? Então, é exatamente isso. Quando você não só faz o Evangelho, mas pratica o Evangelho, né? Pratica dentro de casa, se respeitando, a família se respeitando e ensinando que ele não tem que respeitar só a família dele, não. Ele não tem que ter o olhar só para o próprio umbigo, não. Ele precisa olhar toda a sociedade como uma grande família. Então, a partir desse momento, ele vai ter sabedoria para passar por todas as dificuldades. Porque está na nossa porta. A droga está dentro das escolas, a droga está na nossa porta. Hoje é muito fácil, sabe? É muito fácil, porque nós estamos vivendo numa sociedade extremamente consumista, onde a televisão entra dentro da nossa casa com ideais de consumismo enormes, e as crianças, elas já não valorizam mais jogar bola de gude, jogar peão, soltar pipa, e sim, elas valorizam ir para as lan houses. Claro, existe todo um processo de evolução também tecnológico que a gente precisa, mas a gente precisa mesclar isso. É o exagero, né? O Evangelho do Cristo, ele nos dá essa oportunidade, né?
As pessoas não podem ler o Evangelho do Cristo e ficar preso só aquelas palavras que estão ali, não. A gente precisa fazer uma interpretação do que quer dizer liberdade no Evangelho do Cristo. E uma interiorização também, exatamente, né? Porque aí quando você interioriza, você precisa botar para fora, né? Você não pode guardar. Que a gente bota para fora, que a gente entende, né? As suas ações começam a ser ações que são exemplos, né? A maior prevenção que o Evangelho faz com toda a família, porque não são só os filhos que estão à margem da droga, somos todos nós. O pai pode passar por um desemprego e começar a beber e se tornar alcoólatra. Então, porque droga não é só a ilícita, né? Tem a lícita também. Então, a gente precisa perceber que a grande força que o Evangelho dá é essa. É de que a gente se perceba como seres que estão em evolução. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele para mim, ele é bem completo. Ele fala de amor, ele fala de liberdade, ele fala de respeito, né? Porque se ele fala de amor, ele fala de tudo isso. A gente não precisa ler os 10 mandamentos, né? A gente precisa só ler: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso já encerra tudo, né? A gente tem perguntas aqui dos nossos comentários dos nossos internautas, né? A Césia Bragança, ela comentou o seguinte: o indivíduo busca se justificar para se viciar, busca uma desculpa qualquer para suprir suas paixões. E a Adelina Oliveira comentou o seguinte: todos nós buscamos desculpas para os nossos vícios, sejam quais forem. Que eu acho que o pessoal está adiantando minhas perguntas aqui, está bem em sintonia. Eu percebi. Adiantando minhas perguntas, e a pergunta que eu tinha a fazer é justamente sobre o comentário que tem em Joana de Ângeles, que diz assim: os conflitos de qualquer natureza constituem motivos de apresentação falsa para que o indivíduo se atire ao uso abusivo de substâncias perturbadoras, hoje ampliadas como os barbitúricos, a heroína, a cocaína, o crack e outras substâncias aí, né? Aí o que eu achei interessante é que ela coloca apresentação falsa. Porque hoje também, antigamente, a gente diz assim, não, antigamente as educações eram diferentes, pai e mãe eram mais rígidos e não tinha criança traumatizada. A gente sabe que existe, isso é muito questionável. Existe, mas não existia a abertura desses traumas, porque, como você mesmo falou, existe essa cultura de eu não vou revelar que meu filho tem tal problema. A gente sabe que tem. Mas, em compensação, os conflitos passaram a ter, eu acho que uma importância, um tamanho maior ao passar dos tempos. Talvez, justamente por causa dessa falta de diálogo e de esclarecimento, né? As coisas vão, às vezes é uma coisinha pequena que vai tomando proporções. E às vezes não seria um motivo suficiente, né, para você se atirar num vício, no uso das drogas. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho esse comentário de Olha bem, nós somos resultados, né? Nós somos resultados justamente dessa educação aí de trás. Nós somos resultados de uma educação onde os filhos não tinham direitos, não podiam se contrapor, né? E aí nós fomos educados, a geração dos 50, dos 45, 50, nós fomos educados com o olhar, né? Bastava papai me olhar que eu saía. Hoje nós vivemos dentro de uma sociedade onde o diálogo precisa prevalecer, e ele prevalece. Então muitas vezes dizem assim: não se tem mais limite hoje. Menino, hoje eu fico muito feliz, gente, quando meus filhos discordam de mim. Eu dou esse direito a eles. Sabe por quê?
Porque é a forma que eu tenho de saber o que ele está pensando. Porque antigamente não se falava nada, se cometia, se fazia as coisas erradas e ninguém ficava sabendo. Aí hoje o filho chega e eu tenho imagina só como foi importante eu ter tido a abertura de dialogar com meu filho sobre a droga aos 16 anos. Sabe? Porque tem pais. Gente, eu usei droga e meus pais nunca ficaram sabendo. Agora meu pai deve estar sabendo, que ele está no mundo espiritual, ele já... Mas minha mãe tem 84 anos e nunca soube. E eu acho que ela não precisa saber, porque ela só vai sofrer. E isso passou na minha vida. Porém, o meu filho teve o direito de se libertar, mas eu fui presente nessa libertação dele. E isso é muito bom espiritualmente para mim, para ele, porque eu tive a sensação do meu dever cumprido como mãe, né? Então, assim, realmente, se você for pegar o uso de drogas, ele vem, olha, tem religiões que usam, né? Se usa por recreação, se usa por opressão, vai sempre se achar uma justificativa. E essas justificativas são verdadeiras, sim, também. São falsas, nesse ponto de vista que Joana de Ângeles diz, realmente é falsa. Agora, é uma visão exclusivamente material. Material. Mas vamos olhar mais a fundo. Ninguém entra na droga por nada. Ninguém escolhe o pior caminho porque está bem mentalmente. Está equilibrado. Ou ele quer fazer parte de um grupo e aí, sabe, por falta de orientação, por falta de diálogo dentro de casa, eu quero fazer parte de um grupo. Ou ele passou por uma decepção ou alguma coisa e acha que aquilo ali vai ser a saída. Quando Joana de Ângeles diz falso aí, eu acredito que por mais a pessoa encontra, ela tem a justificativa, mas essa justificativa, ela é uma justificativa falsa, entendeu? Porque na verdade a gente não deveria nunca se aproximar da droga. Até porque, assim, todos esses conflitos que ela fala aqui são conflitos que são passageiros. Exatamente. A falsidade está aí nessa... que a gente não consegue enxergar o além disso aqui, dessa vida material. Então é muito o conflito, ele toma proporções porque a gente não sabe, que muitas vezes a gente, como você mesmo falou, eu tenho que passar por Exato. isso. Eu tenho que aprender com essa situação. Como é que eu vou superar? Quais não os é caminhos? desmerecendo os motivos e as razões porque alguém chegou ao uso das drogas, né? Exato. Porque tem aquela dor, né? A nossa próxima questão, seguindo esse contexto, eu acho que Mário pode nos ajudar muito, que é com relação à educação em casa. Às vezes tem até campanhas escolares que dizem que a educação, né, é obrigação de pai e mãe. A escola está lá para ensinar conteúdos. Claro que ajudando nessa formação de cidadãos também. Mas a educação, né, os respeitos, os valores, né, é muito de pai e mãe. Então aí a gente pergunta, como é que a gente precisa mudar esse padrão educacional para que a gente possa ter uma prevenção mais clara, né, contra as drogas? Porque eu lembro até uma vez, conversando com uma vizinha minha, a gente falando sobre o assunto, e ela uma vez comentou, ela fez, olha, quando eu tinha 15 anos, papai me chamou num canto, tinha um amigo dele que era da polícia, então eu não tinha acesso a drogas, ele pediu uma amostra. Eu disse, não quero tal uso, não, quero uma amostra. Depois ele devolveu tudo.
Aí ele chegou e disse, olha, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. É ruim? É não. Eu nunca usei, mas todo mundo diz que usa, diz que dá um negócio bom. Não Se é não ruim. fosse bom, ninguém usava. Não é ruim, você não vai sentir dor, mas o problema são as consequências que isso traz. Isso. Porque nem tudo que é bom no momento, ele é bom para sempre. Então a gente tem que entender essa linha de tempo, né? Até porque você vem o que é construir. bom, né? É uma sensação boa, mas não Então, é assim, uma coisa que se... Bom na hora, no dia seguinte é horrível. Esse foi o caminho que esse pai achou para esclarecer a filha, né? Isso há alguns anos atrás. Mas hoje, com todas as informações, com todos os meios, com todos os mecanismos que nós já temos à nossa disposição, né? O que nos falta mudar nesse padrão para que seja uma educação preventiva mais efetiva? Eu acho que primeiro sair do padrão. Tudo que está dentro do padrão demais, ele precisa sair de dentro das nossas caixinhas. Nós precisamos aprender a trabalhar em rede, né? Então, por exemplo, a escola diz, não, a educação está com a família. Lembra do artigo 4º do Estatuto que eu falei? Tá para tudo. A escola diz assim, não, esse aqui é dever da escola, é dever da família. Educar é dever, a educação doméstica é da família. E vamos falar bem de passagem que a sociedade cobra isso da mãe. A educação formal é da escola, mas a criança leva dever de casa e a família é que ensina o dever de casa da escola. Então a gente tem que trabalhar em rede, a gente tem que começar a escola e a família a trabalhar junto, mas a escola ela tem que mudar essa concepção, né, de como é que eu trabalho, né? Como é que uma escola, como é que todo o sistema de ensino pode mudar, sair desse padrão, né? Então, eu elenquei aqui algumas coisas, que é trabalhar a valorização profissional, a formação educacional, o reforço da autoestima, a ampliação do senso crítico, o engajamento do jovem na vida política, social, cultural e econômica como forma de comprometimento pela vida, e oferecer maior número de ações de promoção à vida, como atividades culturais, esportivas, educativas, recreativas e tantas outras, né? Atividades que valorizem o ser humano, principalmente os mais suscetíveis à droga. Aqueles adolescentes que estão nas escolas, tanto da classe média alta, mas que tem família em conflito, que não tem uma família que dialogue com ele é que está à margem da droga, certo? E aquele adolescente lá da periferia, que vivencia a mesma história daquele da classe média alta, com uma grande diferença. O da classe média alta, ele vai com o motorista particular para a escola, e ele volta para sua casa, para o seu quarto, com muito conforto. Mas o que está lá na periferia, muitas vezes ele volta para casa, a mãe e o pai estão trabalhando dentro de uma comunidade que o traficante está ali na porta, essa criança vai brincar na rua e o traficante diz: você quer o tênis igual aquele que passou na televisão, lá no programa que dizem que é para jovem, você quer? Então pronto, leve isso aqui para mim ali. Eu lhe dou dinheiro. E
eu lhe dou o tênis. A partir daquele momento, ele compra aquela criança, aquele adolescente. E aí, você está trabalhando, como é que você olha esse adolescente que foi ali entregar aquela droga, quando ele primeiro vai entregar a droga, certo? Ele entrega a droga, volta o tênis. A partir daquele momento ele vira um escravo do tráfico. E aí o traficante pega e começa a usar aquele adolescente, aquela criança, pelo medo que ele tem de morrer. Pelo medo. E a mãe e o pai estão trabalhando e não tem noção do que está acontecendo. Aí esse jovem muitas vezes comete crime por medo, e eu estou dizendo isso com experiência. Aí a sociedade, dentro dos padrões, se veste de hipocrisia e tem a capacidade de defender a redução da maioridade penal. Vocês têm ideia do que isso seria espiritualmente falando? Espiritualmente falando, o que seria isso? Você colocar um adolescente em formação, não só orgânica, moral, mas espiritual também, dentro de uma cadeia, e ele vai ficar no máximo até os 24 anos. Que formação espiritual ele vai sair lá de dentro? E precisa refletir. A Adelina Oliveira, né? Ela pergunta: o que tenho feito é orar e colocar limites que ele deve respeitar, queira ou não queira. A autodestruição do outro não pode ser minha responsabilidade. Não tenho como controlar a vida do outro, mas tenho que respeitar a minha. Os conflitos são passageiros, mas na hora a pessoa não sente isso e busca e faz besteira. Claro que a gente não tem, né, como até a Verônica colocou, como pressionar, né, fazer com que o outro venha à força. Se você já está iniciando, você já está orando, já é um bom começo. Mas a gente precisa entender também como é que está o nosso coração, porque às vezes a gente ora, mas qual é o sentimento que a gente está tendo para aquele outro, né? Para aquele filho, para aquele parente. Porque às vezes tem um sentimento também de raiva, por estar passando junto com aquele ser, está fazendo com que você passe por isso. Então qual é o sentimento que a gente precisa? Existe, né, Verônica, e aí na tua experiência, como o exercício do perdão a essa pessoa que vem no teu convívio familiar e está envolvido, é um usuário. Porque ele traz consequências emocionais para a família. E você poder compreender que ele está nessa busca autodestrutiva por não compreender ainda a vida, né? Por não compreender a vida, embora ele tenha tomado uma decisão, traga resultados difíceis para todo mundo, né? Mas continue orando. Mas também comece a observar como é que está o seu coração, qual é a energia que você está passando para essa pessoa. Então, lembra, Verônica, que a gente fazia exercícios, e um exercício que a gente fazia, né, que eu pedi que Verônica fazia, era justamente no momento da oração, que ela deixasse sair do coração dela o melhor sentimento, e ela sentisse envolvendo o filho dela desse sentimento. E que ela fez isso por várias noites, não foi, Verônica? Então, nesse momento, a sua prece, ela é, de certa forma, envolvida de um sentimento verdadeiro que você vai passando para esse ser. É isso que eu posso orientar. E isso passa. As pessoas diziam isso para mim, eu não acreditava. Tenha tranquilidade que vai passar e passa. Pode ter certeza que passa. E quando passar, você vai só contar, como eu estou contando. Uhum. Olha, eu vou dizer assim, um pouco da minha experiência, assim, da juventude. Quando eu tinha por volta dos meus 18 anos, que é... Eu pensei que ela ainda tinha 18. Não mais.
quando eu tive por volta dos meus 18 anos, que eu começava a sair à noite para as festas, boates com os amigos, foi logo a explosão do êxtase. Então, assim, todos os meus amigos queriam, aqueles que não tinham usado ainda, queriam usar para experimentar, aquela coisa que dava aquela euforia, aquela coisa maravilhosa. E eu começava a observar as pessoas que eu já vi que tinham usado. E eu comecei a perceber uma falta de controle. Isso. E aquela minha curiosidade naquilo ali foi minando justamente no que eu observava. Porque eu via qual é o barato em você perder o controle sobre si. E ficar sujeito a tudo. Então, assim, eu acho que pessoalmente, o que me... às vezes na cabeça jovem, muito curiosa, querendo experimentar o mundo inteiro, né? Eu acho que funcionou muito foi porque, assim, eu primeiro buscava saber se aquilo atendia o que eu queria pra mim. Sim. E eu acho que é um pouco que a gente tem que incorporar na educação dos filhos, porque a gente vive num mundo consumista em que eu tenho que ter o que minha coleguinha tem. Eu tenho que ter a roupa, eu tenho que fazer as viagens, eu tenho que ter... Eu falo do mesmo jeito, eu corto meu cabelo do mesmo jeito. Então eu não sou eu. Eu sou o que os outros são. Sim. Então eu acho que essa questão da educação, do pai e a mãe começar a orientar o filho para ele entender quem ele é, quais são as coisas que realmente lhe fazem feliz. Porque às vezes você entra nesses conflitos porque você adotou condutas na sua vida que não lhe fazem feliz. Isso. E você só consegue fazer, ter essa relação com seu filho se você dá o direito a ele de falar, né? Pra você saber e ouvir. E orientar e dar o contraponto. Bom, a gente tá com um tempinho um pouquinho estourado, né? Temos que ir finalizando, que a conversa merece um tempo. Então a gente vai para a última pergunta, né? Que é assim: caso já haja instalado na família a problemática das drogas, como agir, de que forma possa buscar apoio nos grupos e unidades governamentais instituídas? Porque é como você disse, você não pode trancar o problema dentro da sua casa e negar. Você tem que usar os recursos que estão ali disponíveis. E eu acho que você, como trabalha também com isso, você também pode nos apresentar esses recursos, que muitas vezes as pessoas não sabem que tem à sua disposição. Primeiro, eu acho que a família, no primeiro momento que ele vê instalada, a família tem que fazer, tem que ter algumas regras básicas de comportamento para poder ter forças para ir à procura, certo? Então, existem comportamentos negativos que não devem ser feitos e os positivos. E que a gente sempre diz isso quando conversa com os pais. Então, os negativos é a vigilância, mas daquela forma, perseguir para vigiar. O agravamento, que é dramatizar a situação de riscos, lapsos e de recaídas, porque os lapsos e as recaídas acontecem. A culpa, reprovar e recriminar as atitudes. A vitimização, que é fazer de si vítima do usuário. A passividade, que é submeter-se às chantagens, porque eles são chantagistas. A indiferença, que é fingir que nada está acontecendo e que não se importa com o que está acontecendo. Aí tem isso aí é o que não se deve fazer. Aí tem os positivos, que é o reconhecimento, que é valorizar as pequenas conquistas do usuário. Disponibilidade, que é mostrar-se solidário, né? E que está com ele em todo o processo, que estará sempre. O diálogo, que é ouvir, discutir e refletir junto. Inexistência, ter consciência que não existe solução mágica. Conscientizar-se que a recuperação é um processo longo e gradativo, com idas e vindas. Limites, impor o mínimo de regras e limites para o usuário. Acolhimento, que eu acho que é o mais importante, que é demonstrar afeto e compreensão pela situação que ele está passando. Aí onde é que a gente pode buscar ajuda? Aqui em João Pessoa, nós temos o CAPS,
AD, que é álcools e drogas, para adultos. E o CAPS-I, que é AD também, que é o CAPS-I, ele trabalha com crianças, que fica ali próximo à bica, em frente à bica, o CAPS-I, que é criança e adolescente. E tem outros, tem um ali no bairro dos Estados, o CAPS-AD, tem no Rangel. Se você entrar no site da prefeitura, na Secretaria de Saúde, você tem todos esses endereços. Então, a recomendação para quem nos assiste de outros estados também é procurar o endereço dos CAPS. Dos CAPS. E eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte. Nós temos a Secretaria Nacional... Cadê? De combate às drogas. De combate às... Não é combate, não. É a Secretaria... Estava aqui agora, me perdi. Sem problema. É a Secretaria Nacional que trabalha com drogas, ela está dentro do Ministério da Justiça. Se você entrar no site do governo federal, aí ele vai, apresenta na hora, aí você vai no Ministério da Justiça e a prevenção à droga. Quando você entrar nesse site, você clica no seu estado e lá aparece todos os serviços oferecidos naquele município, por município, naquele estado, você clica no município, aparece. Nós precisamos, tem clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, os CAPS, outras instituições que trabalham da área social. Então, mas o importante entre no site da Secretaria de Saúde do seu estado ou do seu município, que lá você terá toda a informação de serviço, de prevenção e de tratamento, certo? Aqui em João Pessoa, para quem mora em João Pessoa, que para criança e adolescente é o CAPS-I, que fica ali em frente à bica. E nós temos também, né, na cidade, na maioria das cidades, os AAs, né? O Alanon. O Alanon é justamente para os familiares, né? Que são grupos que ajudam, né, a vivenciar justamente o dia a dia. Então são grupos extremamente importantes, né, nesse auxílio às famílias. Pronto, eu encontrei aqui, olha. É SENAD, Secretaria, pode entrar direto no site do SENAD, é Secretaria Nacional de Política sobre Droga. E eles têm, que foi lançado em 2012, se não me engano, o programa Crack é Possível Vencer. Então, para quem tem usuário de crack em casa, entre que lá eles dão todas as informações como fazer parte desse programa. Então, assim, queria agradecer as duas pelo nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês que estão nos assistindo aí em casa, que a gente tenha conseguido responder, a esclarecer aos questionamentos de vocês, né? Convidá-los para domingo que vem, tá? Para mais um bate-papo família, né? Que é Educar com Valores, que eu acho que contribui muito tudo que a gente discutiu hoje, né? Educar com Valores. E os nossos convidados vão ser Roberta e Abraão, que vão falar sobre como é essa educação com valores. Então, até domingo que vem, uma ótima semana para vocês e feliz Dia das Crianças, até para as crianças que já não são mais consideradas crianças, né? Então, um grande abraço a vocês e até domingo que vem.